sobre pressupostos processuais, ainda nessa parte inicial do código, né? Então, todos aqui estão acompanhando, a gente está nessa parte inicial do código, nessa parte ainda, falando de negócio, a Thaís já falou também. A gente não deu nenhum salto ainda para a parte final, também tentando. A primeira parte, que mais para o fim, que a gente vai começar a falar, é o próximo, que é o Paul. O Paul vai falar sobre recursos, então você ainda está nessa parte inicial. Okay? Para não ficar muito metódico aí eu convidei o Paul, que é professor da PUC junto com você também, né? Ele vai dar aula sobre recursos para mudar um pouquinho, senão a gente fica muito no início do CPC, fica bem monótono. Para quem não conhece, o Orita, então, é professor da PUC, da EMAP, é mestrando, procurador de Estado, tem sempre dado curso também de processo civil para a gente, né? Sempre eleva um pouco o nível aqui quando ele dá aula com a gente. Depois eu conto as histórias, né, Orita? Então tá à vontade aí, Orita, é bem informal aqui o ritmo que a gente segue, tá? Ok. Os advogados já. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos me ouvem bem? Ok. Há essa preocupação, eu não costumo usar microfone, eu costumo falar mais alto, né? Nos cursos que a gente fez aqui no OAB também, a gente costuma dar aula em pé, então talvez eu tenha um pouco de dificuldade de permanecer aqui quietinho, né? Falando com os senhores, eu tenho uma dificuldade enorme, vai ter que me amarrar aqui. Bom, primeiramente, então, gostaria de agradecer ao meu amigo Pedro Fuga pelo convite, né? Com muita alegria, com muita satisfação que nós podemos comparecer aqui para conversar um pouquinho sobre o novo CPC, não é? Para conversar um pouquinho sobre teoria geral do processo e para que nós possamos aprender um pouquinho um com o outro. Eu sei que aprenderei muito aqui com os senhores hoje também e gostaria de tratar do tema pressupostos processuais, né? Então, boa tarde a todos os doutores, doutoras. Vejo que nós temos 2 estagiários aqui da Procuradoria. Tem a minha colega, a doutora Adriana Zírio Maximiano, que também veio participar. Obrigado, doutora Adriana. Bom, pois bem, então nós temos 40 minutos, né, para tratar do tema. E eu tenho percebido, durante as aulas que nós temos preparado, principalmente na pós-graduação, uma dificuldade muito grande daquele recém-graduado em Direito, bacharel, ou daquele recém-inscrito na ordem, em relação à teoria geral do processo, né? Talvez seja a matéria mais negligenciada durante a graduação. Penso assim e tenho percebido isso. Por exemplo, lecionando execução, eu tento fazer um gancho a todo momento em teoria geral do processo e processo de conhecimento para tentar resgatar aquilo que nós precisamos avaliar, qual foi a falha, se a falha é do sistema da graduação, talvez a imaturidade do aluno, né? Mas a gente percebe que a teoria geral do processo, ela realmente é bem negligenciada. E vou tentar fazer o máximo possível para que não seja uma conversa, um diálogo, uma dialeticidade, como que a gente pode dizer assim, né? Cansativa, nossa, que coisa chata, né? Mas enfim, vamos tentar trazer um pouco de lado prático para isso. E, por exemplo, quando a gente pergunta para um recém-graduado quais são as condições da ação, eu vejo que ele tem uma dificuldade muito grande de elencar as 3 que nós tínhamos no CPC de 73. Uma dificuldade muito grande, enorme, na pós-graduação. E se a gente disser assim, viu, o antigo 267 do CPC, ele diz que o processo deve ser extinto também quando não concorrerem os pressupostos processuais necessários para a constituição e para o desenvolvimento válido do processo. Ah, professor, eu nem sabia que tinha isso. Na verdade eu sabia, mas nunca dei bola. Tá? E você sabia que na fase de providências preliminares do procedimento comum, o juiz deve analisar a presença disso daí, e principalmente depois no saneamento do processo ele não pode deixar passar isso daí? Ah, eu sei, mas então, o que são, né, esses pressupostos de constituição e validade, desenvolvimento válido do processo? O professor não tem a menor ideia. Tá, e se a gente disser que esses pressupostos processuais, eles têm que ser analisados de uma forma pontiana? Como assim pontiana, professor?
Veja, você lembra lá na graduação, no primeiro ano do curso, quando você teve direito civil, parte geral, tinha a escada pontiana? Escada pontiana? O professor desenhou uma escada com os planos de análise do negócio jurídico, do direito civil. Direito civil, ela tem validade, eficácia, pois é, e tem mais um plano, qual é? Da existência. Sim. Então, você sabia que os pressupostos processuais também têm uma análise no plano da existência? Não sabia. Eu mal sei quais são os de validade. Imagina se me perguntar os de existência. E a gente pensa assim, puxa, mas será que é tão importante assim? Talvez não seja importante, porque a maior parte do mundo acadêmico na graduação esquece dos pressupostos processuais e parece que não tem feito falta. Então talvez não seja nada relevante, né? Mas a gente percebe que na prática é extremamente relevante. Ao responder uma ação pelo processo, uma ação de desapropriação em Umuarama, nós conseguimos uma vitória para o Estado muito boa. Por quê? Porque não concorriam vários pressupostos processuais, né? E a gente vai trazer exemplos aqui. E esses dias, na Procuradoria também, a doutora Adriana analisou um processo lá e constatou a ausência de um pressuposto processual de existência, né? E o que acarreta isso? A inexistência do processo. E isso é completamente diferente do plano da validade. Absurdamente diferente do plano da validade. Não tem a menor comparação. Porque no processo civil, as nulidades, todas, absolutas ou relativas, todas elas se convalidam. Todas. Existe um fenômeno processual que se chama sanação geral das nulidades. Já ouviram falar? Nós temos 3 espécies de coisa julgada: coisa julgada formal, material, coisa soberanamente julgada. Se um juiz que é absolutamente incompetente proferir uma sentença, ela transitar em julgado e decorrer em 2 anos do trânsito em julgado dessa sentença, não há o que fazer. Não há mais rescisória, não há querela nulitatis insanabilis, nada para isso. Nada. Por quê? Porque no processo civil, todas as nulidades se convalescem, né? Aqui vale o destaque, nós não vamos ter tempo para abordar isso, mas o destaque para a importância de se estudar as invalidades no direito civil, nulidade, negócio jurídico nulo e anulável, e as nulidades absolutas e relativas do processo civil, né? Os efeitos são completamente diversos, né? Então, daí a gente vai ver, nossa, então, qual que é a importância? A importância é nós sabermos se o processo existe. Simplesmente assim. Quando é que o processo existe? Eu pergunto para os alunos, quando é que o processo existe? Professor, quando eu pego ele na mão, tem lá petição inicial, o despacho do juiz, ele existe. Materialmente, sim. Agora, materialmente é até difícil dizer, é um material virtual, né? Processo eletrônico. Mas e tecnicamente? Quando é que a gente pode dizer que esse processo existe? Porque o que não existe não convalida. O vício que não existe não convalida. Essa é a importância do estudo dos pressupostos processuais que eu me dispus a trazer. Então, nós percebemos assim, já foi debatido condições da ação, professor Bruno? Não? Assim, sem me adentrar na questão das condições da ação, eu até sempre aproveito uma escada para explicar esse assunto, mas aqui eu estou amarrado na cadeira, então não vai ser possível. Mas, se nós imaginarmos a tarefa, a missão de um juiz no processo, imagine um processo de conhecimento, né? O processo de conhecimento, ele nasce de uma crise de certeza. Uma crise de certeza. Nós temos 3 espécies de crise nas nossas relações pessoais, né? Se nós não tivéssemos crise, estaríamos todos desempregados aqui nessa sala, né? A crise gera a necessidade de um terceiro imparcial para solucionar, né, esse problema. Então nós temos a crise de certeza, a certeza do direito a quem socorre o direito. Para essa crise, né, o processo nos oferece o processo de conhecimento como uma solução. E o ato praticado pelo juiz nesse processo de conhecimento é a sentença. Por meio da sentença que o juiz põe fim a essa crise de certeza. Nós temos uma crise de segurança do direito. Segurança do direito. Essa crise de segurança do direito é solucionada por meio do processo cautelar. O próprio nome já está dizendo, o processo cautelar está cautelando, protegendo, assegurando o direito, né? Nós temos também uma crise de inadimplemento, que é solucionada no nosso ordenamento
pelo processo de execução. Pois bem, imaginemos então a primeira crise, a crise de certeza, em que o juiz tem que solucionar esse problema por meio de um processo de conhecimento, por meio de um ato judicial chamado sentença. Para chegar até essa sentença, o juiz ele tem que analisar, ele tem uns degraus anteriores a essa sentença a percorrer. Antes de se chegar ao mérito, né, toda essa ideia de antes de se chegar ao mérito que criou a teoria das condições da ação. Né? O que é a ação? Se a gente pensar do ponto de vista técnico-processual, ação não é simplesmente qualquer pedido dirigido ao judiciário. Isso não é ação, isso é petição, isso é exercício do direito de petição. Há uma tendência constitucionalista do processo civil de tornar qualquer manifestação dirigida ao Poder Judiciário como ação. Mas vamos nos atentar mais à parte técnica. Então, ação, desde a época de Alfredo Buzzard, né, de Ibn, ação é o direito, mas pode mérito. Por isso que a gente escreve na nossa contestação carência de ação. Né? O autor é carente de ação, ele não tem direito a uma resposta de mérito, porque ele não preenche as condições da ação. Então, na verdade, a gente não pode dizer, o autor exerceu a ação. Não dá para saber. Se ele não superar as condições da ação, ele não teve ação, não teve uma resposta de mérito. Então, o juiz ele tem que analisar, antes de chegar ao mérito, ele tem que analisar as condições da ação e os pressupostos processuais. Só que a gente tocou no assunto, o professor saiba, as condições da ação, enquanto categoria própria de teoria geral do processo, foi extinta. O Código de Processo não trata mais de condições da ação. E uma das condições da ação, em específico, a possibilidade jurídica do pedido, ela foi extinta. Não há mais previsão da possibilidade jurídica do pedido no CPC. Isso é muito nítido. Por quê? Porque desde sempre a possibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito. O CPC ele tem dois dispositivos, o 282 e o 488, que são muito firmes em dizer que sempre que possível o juiz vai analisar o mérito. Então, se na dúvida é mérito ou condição da ação, vai para o mérito. Né? Então, a possibilidade jurídica do pedido foi extinta, foi extirpada do CPC. Pois bem, então o juiz ele tinha 3 degraus pelo CPC anterior. Ele tinha que passar pelos pressupostos processuais, as condições da ação, e aí ele diz assim, saneado feito, né? Aí ele passa para o mérito, aí ele passa para a parte de prova, pontos controvertidos, etc., para poder julgar. Então, antes ele tinha que analisar esses dois aspectos de questões de admissibilidade, certo? Pois bem, então a gente sempre estudou de forma mais contundente a questão das condições da ação, possibilidade de pedido, interesse processual e legitimidade de parte. A gente estudou tanto isso que vocês vão perceber que o STJ confunde legitimidade de parte com capacidade de ser parte. Quem aqui nunca pegou essas execuções fiscais do município, que o município promove uma execução fiscal de IPTU, e aí ele não se dá o trabalho de verificar lá no órgão que é responsável pela regulamentação dos óbitos em Londrina, para saber se o executado, o contribuinte, dono daquele imóvel, faleceu. E aí ele ajuiza a execução fiscal. E aí surge no curso da demanda a tentativa de citação, o Oficial de Justiça vai lá, a esposa do executado dele é falecido. Está aqui a certidão de óbito. O Oficial de Justiça leva ao processo a certidão de óbito. O óbito é prévio ao ajuizamento da demanda. Morto tem extinta personalidade jurídica, incapacidade de ser parte. Ele tem tanta capacidade de ser parte quanto essa cadeira que está ali, esse morto. Então nós temos o quê? Temos um processo sem autor, sem réu, sem executado. E aí o município vem e pede para substituir o polo passivo, para habilitar os herdeiros. O STJ vem e diz, não pode. Tem um vício insuperável na propositura dessa demanda. O morto é parte legítima, é parte ilegítima passiva. E ele extingue. E o município tem perdido sempre. Isso é pacificadíssimo no STJ. Só que o fundamento está absolutamente errado. Por quê? Porque se a questão fosse legitimidade, os herdeiros, até o limite da força da herança, como dispõe o artigo 5º, têm pertinência subjetiva com o que está sendo discutido na causa. Legitimidade de parte é isso. Legitimidade de parte não é capacidade de ser autor e réu. Capacidade de ser autor e réu é outra coisa. Legitimidade de parte é a pertinência subjetiva do autor com o objeto da demanda e a pertinência subjetiva do réu com o objeto da demanda. Isso é legitimidade de parte. Mas enfim, então, analisando isso daí, a gente já começa a perceber a importância dos pressupostos processuais. Então, eu queria começar a analisar condições, o que nós, enquanto advogados,
o que o judiciário, enquanto pacificador da demanda, deve analisar para fins de constatar que o processo existe, existindo, constatar que o processo é válido, né? E nós temos até agora, o CPC está criando até mesmo a categoria da eficácia dos pressupostos processuais. Bom, pois bem, tem duas teorias, nós temos duas teorias muito relevantes e muito preponderantes no processo civil brasileiro. A primeira é capitaneada pelo professor Nelson Nery Jr. O professor Nelson Nery Jr., ele tem uma teoria muito aceita, e em contraponto à teoria dele, que se assemelha, mas é um pouco diferente, nós temos a teoria de Barbosa Moreira, que é muito bem defendida por Fred Diri Jr. Né? Então vamos analisar o que mudou entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. Pois bem, o professor Nelson Nery Jr., ele diz assim: a primeira coisa para que o processo exista, o que é necessário? Jurisdição. Jurisdição. Sem jurisdição, o processo não existe. Parece ser tão bobo, parece ser tão simples, mas é tão importante isso daí. Imagine a seguinte situação. Tem um procurador do Estado em Londrina, o Marcos Corita, um dia ele acorda louco. Enlouqueceu. Ele acha que ele é juiz. Ele vai entrar no site do TJ do Paraná, aí ele pega a lista do último concurso, dos aprovados, resultado homologado, mas por conta do déficit orçamentário ainda não foram nomeados. Aí ele olha lá, algum nome de descendência japonesa, fala: eu sou esse cara aqui hoje. Aí ele pega lá, né, um outro descendente de japonês, e ele pega, né, o terno dele, se veste, pega a pasta dele, olha, que comarca de entrância inicial que está vaga no Paraná? Barracão. Por que será que barracão está sempre vago? Né? Ninguém gosta de barracão, ninguém quer ficar lá. Todo mundo quer Londrina, não sei porquê, todo mundo quer Londrina. Né? Que diferença faz morar em Londrina e barracão? Bom, enfim, pois é, faz muita diferença. Né? Então o Marcos pega o carro dele, pega a pasta dele e vai até barracão. E ele sabe que ele está fazendo algo muito errado, então ele não pode mostrar o documento. Então ele chega para o escrivão e fala: olha, eu sou o novo juiz substituto da comarca, meu nome é fulano de tal, está aqui o edital do concurso público, fui aprovado, vim assumir hoje. Então o escrivão diz: nossa, mas ele pensa, né, nem soube que foram nomeados, o que eu faço? E ele diz assim: eu vou ficar vinculado a esse juiz durante uns 2, 3 anos. Como é que eu vou pedir a carteira funcional dele? Bom, para evitar problema, depois eu vejo isso. Então, doutor, vem cá, sua sala é essa. E ele me leva até o gabinete do juiz titular e eu começo a trabalhar. Eu chego lá, uma pilha de processo físico ainda, não digitalizado, com cruz para sentença. E ó, tome sentença, sentença, sentença. E a assinatura sai no nome daquele juiz que foi aprovado, mas quem está fazendo sou eu. E aí eu fiz essa sentença, fiz 10 sentenças no primeiro dia. Estava louco para ser juiz. Nossa, tinha vontade de fazer isso. Sabe? E aí fui lá, 10 sentenças no dia. O escrivão fica faceiro, porque tinha 4 inventários lá e tal. Beleza, cada vez mais custas, então ele até esquece de ligar para o TJ para saber se eu sou o juiz mesmo. E aí, beleza, ele recebe as 10 sentenças, registra e publica. E no outro dia, mais 5, e vai, durante uma semana, 40 sentenças conclusas foram feitas. E essas sentenças foram registradas e publicadas. E em seguida, decorre o prazo de algumas, outras são recorridas, enfim, 1/3 transita em julgado. E aí o Marcos fala: gostava tanto de ser advogado, mas a estatura não é para mim não. E aí, do dia para a noite, né, como diz no interior, anoiteceu, mas não amanheceu, né? Do dia para a noite ele sumiu da comarca, voltou a ser procurador de Estado. E aí, o escrivão fala: cadê o juiz? E liga no tribunal, fala: olha, o juiz substituto foi designado para outro lugar? Não, não foi. Ele não tem juiz substituto designado aí para barracão. Como não? Tem um baita de juiz aqui fazendo 10 sentenças por dia. Não tem juiz designado para ele. Aí fala: nossa, que loucura! Quem será que era esse cara? E aí começam a pesquisar, né? Fala: ó, esse cara aqui e tal. Puxa, quem será que é? Não, mas enfim, né? Aí descobre que era o procurador do Estado de Londrina. Aí, puxa, então vamos ter que
ver o que a gente faz. E aí, o advogado da parte prejudicada, aquele que perdeu na sentença, que foi sucumbente, e que eventualmente essa sentença tenha transitado em julgado, o que faz ele? Ação rescisória? Ação de querela nulidades insanáveis? O que fazer? Ah, não, espera, a execução entra com a impugnação do cumprimento de sentença. Veja só, essa sentença, quem proferiu? O Procurador de Estado? O Procurador de Estado ele é investido em jurisdição? Eu assinei um termo de posse, passando a integrar o Poder Judiciário? Jamais. Jamais fui juiz. Jamais um juiz assinou aquela sentença. Essa sentença é desprovida de jurisdição. Para o processo, para o mundo jurídico, o que acontece com essa sentença? Ela não existe. O juiz substituto que assumir aquela comarca, ele manda desentranhar ela dos autos e ponto. Ele dá uma decisão muito simples. Uma simples petição dizendo, olha, todo mundo sabe o que aconteceu, veio um louco aqui, já está preso, tudo certo. Né? Então, o que eu estou fazendo? Né? Estou mandando desentranhar aquela petição, porque, de acordo com os pressupostos processuais de existência, aquela sentença não existe, desentranhe ela dos autos, ou torne ela indisponível no Projude, e toca a vida. Segue o processo de onde estava parado ali, voltando até aquele ponto. Muito simples assim. Jurisdição. Primeiro pressuposto processual de existência. Certo? Certo. Ok. E esse tipo de informação passa batido na graduação. Né? Depois a gente... E aí na prática a gente fala, nossa, e agora o que a gente faz? Pois bem. Segundo pressuposto processual de existência do professor Nelson Nery Júnior. Segundo pressuposto processual. Esse em razão do princípio da inércia da jurisdição, ou do princípio dispositivo, porque a jurisdição só funciona por provocação, né? Parece muito interessante que seja assim, muito importante que seja assim, que digam as vítimas, né, da Inquisição. Então, o judiciário só funciona, só pode funcionar, só pode atuar por provocação. Por conta disso, a doutrina cita que o segundo pressuposto processual de existência é a petição inicial, é o pedido. Não pode ter processo sem que haja um pedido, sem que haja uma petição, certo? Então, vamos dar um outro exemplo, um exemplo mais maluco ainda. Digamos que o Dr. Bruno Fuga seja juiz de direito aqui em Londrina. Ele está saindo do condomínio onde ele mora, o carro dele está saindo da garagem dele, e aí vem um vizinho maluco com a BMW zero e praticamente uma coisa assim de Velozes e Furiosos na rua de condomínio que deveria ser 15 km por hora. E aí o Dr. Bruno Fuga, ele é juiz de direito da vara de execuções fiscais. E ele pega assim, a placa do carro do cara e fala, não, você vai ver. E aí ele vai para ver se tem multa, etc. E ele acha, por exemplo, 2 anos de IPVA atrasado. 2015 e 2014, que o Estado não ajuizou ainda, que está tentando receber sem ajuizar a execução fiscal. E ele fala assim, você vai ver. Aí ele passa lá na Secretaria da Receita, na agência da Receita, pede uma cópia da certidão de dívida ativa, passa no distribuidor e diz assim, distribui aí para mim, primeira vara de execução fiscal de Londrina. E aí distribui a certidão de dívida ativa, vai para ele e ele já despacha. Passa em Jude, Renajude, 185A do CTN, decreta a disponibilidade de todos os bens do executado para não pagar essa dívida. E aí, meu Deus do céu, né? O que pedir para o Tribunal de Justiça fazer com esse juiz? No aspecto disciplinar, tudo bem, a gente já sabe, mas no aspecto processual, o que pedir? Né? Pedir para extinguir, por que vai extinguir isso daí? Né? Por falta de imparcialidade do juiz? Ou simplesmente porque não tem petição inicial, esse processo não existe? Simplesmente por isso. Antes de existir imparcialidade, esse processo já não existe porque não houve provocação. Petição inicial. Né? Daí porque Nelson Nery, Marcos Vinícius e os Gonçalves, não sei se vocês já conhecem, para quem ainda é neófito no processo civil, para quem ainda está começando, tem um livrinho do professor Marcos Vinícius Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado. Direito Processual Civil Esquematizado. Ele reúne os 3 volumes do curso dele em um volume só. É aquele curso organizado pelo professor Pedro Lenza, que tem um livro famoso de direito constitucional que todos conhecem. Né? O professor Marcos Vinícius ele
exímio professor, um dos melhores professores que eu já vi, e ele é muito didático no processo civil. Então, quem quiser uma obra para ter uma noção geral do processo civil, sem uma noção muito aprofundada, mas geral e bem didática, essa obra é fantástica. Se eu não me engano, está até difícil de comprar, porque praticamente quase não tem assim, estoque, a pronta entrega. Mas, enfim, ele é filho do professor Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves, eu tenho certeza que todos nessa sala já passaram a mão no livro dele, todos. Eu tenho certeza absoluta. Né? Ele é juiz no estado de São Paulo. Ele e o professor Nelson Neri, eles defendem a tese que sentença extra petita, o que é extra petita não existe. E o fundamento é muito relevante para isso. Por quê? O juiz está dando para a parte algo para o qual ele não foi provocado. O juiz está dando algo para a parte que está fora da petição inicial. Se está fora da petição inicial, é inexistência desse pedido. O processo em relação a esse pedido absolutamente não existe. Então, transitou em julgado no STF, não tem problema. Dá para reconhecer dizendo que não existe. Petição inicial, pedido, segundo pressuposto processual de existência para o professor Nelson Neri. Terceiro pressuposto processual de existência para o professor Nelson Neri Júnior. Capacidade postulatória. Capacidade postulatória. O CPC de 73, ele foi evidentemente e extremamente rigoroso com a ausência de capacidade postulatória. E isso acarretou até em efeito jurisprudencial. Acabou permitindo até que o STJ construísse a chamada, uma decisão que fez parte da chamada jurisprudência defensiva, que nós advogados tanto sabemos. O professor Cássio Scarpinella Bueno tem um artigo chamado Quem tem medo do pré-questionamento? Eu tenho, todo mundo tem. E o CPC, ao tratar disso no artigo 37, parágrafo 2º, se eu não me engano, ele dizia assim, que os atos praticados por advogados sem representação dos autos, sem instrumento de mandato, deverão ser ratificados. Os atos praticados e não ratificados serão havidos por inexistentes. Essa é a redação do CPC de 73. Os atos praticados por advogados sem representação e não ratificados serão havidos por inexistentes. E isso culminou, se eu não me engano, na súmula 115 do STJ, que fala que recurso especial proposto por advogado sem representação, ele é inexistente. Se o recurso é inexistente, dá para sanar? Não dá. Não dá para pedir para o STJ, olha, me deixa juntar a procuração. E o STJ é rigoroso. Olha, o subestabelecimento está juntado. Não, mas eu, STJ, Tribunal da Cidadania, quero que você junte a procuração do advogado originário. Tá bom, eu junto. Agora eu não quero mais. Seu recurso é inexistente. Esse é o Tribunal da Cidadania, né? Então, veja só. Por isso que o professor Nelson Neri, para alertar já as partes, os advogados, dizia que capacidade postulatória é pressuposto processual de existência. Talvez a única que pudesse ser convalidada. A única, né? E por último, o último pressuposto processual de existência do professor Nelson Neri é a citação. Citação. Por isso que em todos os manuais a gente acha aquela açãozinha, ação de querela nulitatis insanáveis, e liga ela sempre à citação. Por quê? Porque citação, sem citação, não se triangulariza a relação processual, o processo não existe para o réu, o processo é tido por inexistente. Por isso que, mas mesmo se transitar em julgado, eu posso ajuizar a ação de querela nulitatis insanáveis? Sim. Mesmo se houver a coisa soberanamente julgada, decorrido o prazo da rescisória e não proposta esta, eu posso apresentar a ação de querela nulitatis insanáveis? Sim. Mas isso não vale só para a citação. A querela nulitatis insanáveis vale para todos os pressupostos processuais de inexistência. Para todos. Né? Então, isso é muito interessante esse aspecto. É muito interessante. O processo que não teve citação, nós podemos, promover a defesa do executado de forma muito mais simples. Não precisa se preocupar com prazo rescisório, etc. Por quê?
Porque é pressuposto processual de existência, certo? E como que o CPC de 2015 tratou dessas questões? O CPC de 2015 tratou dessas questões de forma diferente, a fim de mudar a postura do nosso tribunal na cidadania, fazer com que ele, sempre que possível, pudesse permitir que o advogado regularizasse eventual vício formal em recurso, etc., o artigo 37 foi modificado. Aquela redação do 37, que dizia que os atos praticados por advogados sem representação nos autos serão havidos por inexistentes, ele foi modificado. Serão considerados agora, pelo CPC de 2015, ineficazes. 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 Então, a condição de análise desse processo, à luz desse pressuposto processual, ele muda. Sai do plano mais importante da existência, vem para o terceiro plano, o plano da eficácia. O plano da eficácia. Né? Muda bastante, porque o processo existe e é válido. O ato só não é eficaz. E ele vai ser eficaz a partir do momento em que ele for regularizado, sem problema nenhum. Pode ser regularizado, portanto, praticamente a qualquer tempo. Isso em relação à capacidade postulatória. O CPC alterou expressamente. Então, de acordo com Nelson Neri, pelo CPC de 2015 hoje, remanescem 3 pressupostos processuais de existência: jurisdição, petição inicial e citação. Porém, eu disse para os senhores que existe uma outra corrente, né? E como que a gente trabalha isso? Eu tenho visto que a jurisprudência e os advogados têm trabalhado de acordo com o caso concreto. Se no caso concreto falta citação, naquele processo para ele, se ele é advogado do réu, é pressuposto processual de existência, né? Se falta capacidade de ser parte, aí aplica a teoria do Barbosa Moreira e é pressuposto processual de existência. Então, vamos fazer esse paralelo agora. Vamos trazer os pressupostos processuais de existência para a ótica do professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira diz assim: primeiro pressuposto processual de existência, jurisdição, mesma coisa. Sem jurisdição, não há processo. Segundo pressuposto processual de existência, petição inicial. Terceiro pressuposto processual de existência, capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. E isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Muito importante, né? Igual eu disse, a cadeira, ela pode ser autora? Não. E aqui nós temos que diferenciar capacidade de ser parte, capacidade processual e legitimidade de parte. São 3 institutos completamente diferentes no processo civil. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência, para a teoria do professor Barbosa Moreira. Ele diz assim, que um processo sem parte, ele não existe. E ele está repleto de razão. Eu não sei por que o professor Nelson Neri não concorda com ele em parte e já traz a capacidade de ser parte para a teoria dele. Pronto, está completa. Show de bola, 2.0, a teoria de pressupostos processuais de existência 2.0. Mas enfim, um exemplo que eu já citei no começo da nossa conversa. Quando o STJ disse assim, a execução fiscal proposta contra o contribuinte, que é previamente falecido ao ajuizamento da demanda, essa execução fiscal ela tem que ser extinta por ausência das condições da ação, por ilegitimidade passiva. Tá certo? Não, do meu ponto de vista está errado, está equivocado. Está equivocado. Por quê? Porque antes de se falar em pertinência subjetiva, e até depois os sucessores vão ter, a gente tem que falar em capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é o quê? É a capacidade de estar em juízo. Simplesmente a capacidade de estar em juízo. O bebê tem capacidade de ser parte? Sim. O nascituro tem capacidade de ser parte? Sim. Entes despersonalizados têm capacidade de ser parte? Sim. Condomínio, órgãos públicos, a Câmara de Vereadores na defesa de suas prerrogativas, no mandado de segurança, tem capacidade de ser parte, né? Isso é uma coisa. A legitimidade de parte é outra. Cresce na doutrina internacional a teoria da abolição animal. Já ouviram falar da teoria da abolição animal? Por
abolição animal, por que esse nome tão diferente? Porque, historicamente, com algumas alterações pontuais de proteção para os animais, ambientais, os animais eles sempre foram tratados como coisa, né? O Código Civil de 16 já dizia, são semoventes, são coisas que se movem por força própria, né? E como uma coisa, o homem tem os poderes inerentes à propriedade sobre os animais. Então, o homem ele tem a disposição, né, a fruição e o uso. Ele pode vender, pode tirar os frutos desse animal, pode usar o animal, como ele bem entender. Então, o animal, para essa teoria, ele é considerado como um escravo do ser humano. E aí essa tese, ela tenta retirar do animal a condição de coisa, a condição de escravo do ser humano. E a França adotou isso e já positivou no seu Código Civil, não sei se vocês sabiam disso. Na França, os animais não são mais coisas, eles têm um status diferente, eles foram denominados sens ciens. Sens ciens. São seres que têm sentimentos, que têm reações próprias, que não se equiparam às coisas. E aí o poder de disposição, o poder de propriedade sobre os animais é completamente diferente do poder que a gente tem sobre disposição de uma coisa pura e simples. Na Argentina, o STF argentino, a Suprema Corte Argentina, retirou uma orangotango, eu não lembro se era de um circo, de um zoológico, em que ela tinha maus tratos lá, retirou da esfera de propriedade do dono e determinou que o governo colocasse ela em um santuário de animais. Vocês já foram para o Beto Carreiro? Vejo que tem assim, rostos muito novos, assim, né? Então, assim, acho que nem todo mundo tem filho, mas assim, eu tenho, eu levei minha filha. Péssima experiência se for em período de férias escolares, tá? 40 minutos na fila, um negócio horroroso. Mas, enfim, vale a pena pela diversão da criança, ela, né, sai super feliz. E aí, quando você está passeando no trenzinho do Beto Carreiro, você percebe que no final do trenzinho tem um local onde as pessoas que vão visitar o parque não têm acesso. É o santuário dele, onde os animais que trabalharam no parque estão aposentados e não se sujeitam mais às atividades de entretenimento com os turistas. É para um lugar desse que a Suprema Corte Argentina mandou. Então, senhores imaginam, o dono do circo, ele se imagina titular absoluto daquela orangotango, né? É ele que dá comida, é ele que escolhe onde ela vai dormir, é ele que escolhe que show que ela vai fazer. E aí o direito vem e diz assim, olha, não é uma coisa. Então, essa teoria aproxima os animais da condição de serem partes em processo. É complicadíssimo, mas está aproximando eles da condição de serem partes, né? Então, o animal pode ser parte? Não. Essa é a questão muito simples no Brasil, não pode ser parte. Mas no mundo essa situação está mudando, talvez não sei como que vai ser no Brasil em breve. Mas por que isso é importante? Olha só, os senhores imaginem uma seguinte situação. Eu até tenho uma jurisprudência aqui, depois eu mando para o Bruno e você manda para o pessoal o materialzinho, tá, Bruno? Imagine a seguinte situação. Uma ação de indenização, em que morre a esposa numa família. Fica o marido e 3 filhas, por exemplo. O marido e 3 filhas. E aí o que acontece? O marido e as filhas contratam um advogado. E esse advogado ele vai ajuizar a ação de indenização contra quem provocou a morte da mãe. Ok, ele pegou a procuração das 4 pessoas e vai promover a ação de indenização. Mas, o que acontece? Enquanto ele preparava a documentação, ele pediu cópia de documentos, está preparando, ele levou 3 meses para preparar. Nesse meio tempo, o cliente dele veio a óbito. Entre a data em que o cliente assinou a procuração e a data do ajuizamento da demanda, houve o óbito do pai. E aí a demanda foi ajuizada assim mesmo. O pai, a filha 1, a filha 2 e a filha 3 como autoras da demanda contra o réu. O processo tramita, vem a instrução, não é pedido depoimento pessoal,
é feita a instrução normalmente, perícia, prova testemunhal, etc., alegações finais, sentença, recurso de apelação, sobe ao TJ, mantém a sentença condenatória, recurso especial, recurso extraordinário, nenhum deles é conhecido, transita em julgado, baixa para execução. Baixou o processo para execução. Baixou o processo para execução, aí o advogado, ele faz o quê? Ó, agora eu tenho que jogar com as armas que eu tenho. Então ele pede a habilitação das herdeiras na cota parte do marido, morto, previamente ao julgamento da demanda. Pense assim, digamos que o judiciário tenha dado 10 mil reais para cada um. 10 para o pai, 10 para a filha 1, para a filha 2, para a filha 3, 40 mil. Aí agora, como o pai morreu, as filhas querem se habilitar no crédito na cota parte do pai. Vão se habilitar na quarta parte do pai. Os 10 mil vão dividir em 3, para as 3 filhas. E elas pedem a habilitação no processo, na quarta parte do pai. De acordo com a teoria dos pressupostos processuais, de acordo com o precedente do STJ, o que vai acontecer? O judiciário vai dizer: essa quarta parte não existe. Não há em que se habilitar. Não há em que se habilitar. Por quê? Porque em relação ao pai, a relação jurídica processual jamais se angularizou, jamais se aperfeiçoou. Existe em relação às filhas, perfeito, mas em relação ao pai, jamais se aperfeiçoou. Essa sentença proferida em uma demanda que não tem parte, porque o pai morto extinguiu a personalidade jurídica. Essa demanda proferida numa ação que não tem parte, essa cota dessa parte que não existe, ela não existe. A sentença não existe, a acordo não existe, não tem o que executar. Inexigibilidade da obrigação. Artigo 525, inciso 3º. 525, inciso 3º do CPC. Inexigibilidade da obrigação. Não há o que executar. E o STJ, quando ele julgou isso, ele até amarrou isso com... Ele usou as duas teorias. O STJ, ele usou a teoria do Nelson Neri para falar que capacidade postulatória é pressuposto processual de existência. Eu vou explicar por quê. E ele usou a teoria do Barbosa Moreira para dizer que capacidade de parte é pressuposto processual de existência também. Na medida em que ele diz o seguinte, olha só, quando é ajuizada uma demanda sem autor, para a parte autora essa demanda não existe. O que vier de sentença, acordo em seguida não vai existir em relação a essa parte. E em relação a esse pai, essa demanda não vai existir. E aí o STJ diz assim, e ainda, olha só, o defeito vai além. Por quê? O vício insanável é um vício insanável, vai além. Por quê? Porque o instrumento de mandato que ele otorgou para o advogado, aquela procuração que ele otorgou para o advogado, ela se extinguiu pela morte dele nos termos do Código Civil no dia em que ele morreu. Então, quando o advogado postulou em juízo, ele postulou sem poder de representação. Se ele não tinha poder de representação, de acordo com o Nelson Neri Jr., essa ação é inexistente. E além do mais, essa parte não existia mais. Como ela não existia, não tem que se habilitar. Muito interessante. Muito interessante. É um estudo específico, é um estudo mais prático de teoria geral do processo, de pressupostos processuais, não é? Deixa eu ver se eu tenho o precedente aqui e eu já passo para vocês. Olha que interessante. O STJ diz assim: processual civil, embargos infringentes em ação rescisória, autor falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda ordinária, extinção do mandato, incapacidade para ser parte. Nesse julgamento o STJ foi correto, ele não falou de legitimidade, ele falou de incapacidade de ser parte. Ilegitimidade para o processo, acarreta legitimidade. Coisa julgada, inexistência. Vou repetir. Autor falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda ordinária.
Extinção do mandato acarreta na ausência de capacidade postulatória, pressuposto processual de resistência para Nelson Neri no CPC de 73. Incapacidade para ser parte, pressuposto processual de resistência para Barbosa Moreira, tanto no CPC de 73 quanto no CPC de 2015, continua valendo. Ilegitimidade para o processo, coisa julgada, inexistência, título executivo inexigível. Título executivo inexigível, né? Ele diz assim, nos casos de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão é automática. A decisão tem efeito ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas. Isso durante o curso do processo, né? Aí ele diz o seguinte, a morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele. Eis que a relação processual não se regularizou, nunca existiu, não se formou validamente. A míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por consequência, extinguiu-se ao mesmo tempo o mandato otorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja aquele relativo à capacidade postulatória. Essa cota parte do autor foi declarada inexistente. Inexistente. Inexigível. Não é nem questão de nulidade. Não dá nem para dizer, olha, era nulo, mas se saneou. Ou, por exemplo, já decorreu o prazo de rescisória. Nesse caso aqui ainda havia o prazo da rescisória. Mas se não houvesse prazo da rescisória, a ação de querela nulidades insanáveis, o resultado seria exatamente o mesmo. Por quê? O vício de inexistência ele é insanável. Por quê? Só é sanável a nulidade. A inexistência é muito mais grave, o processo não existe. O processo não existe. Ou aquela parte do processo no que se relaciona a isso não existe. O professor Bruno, como que a gente está de tempo? Está tranquilo? Ok. Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Então eu vou prosseguir com um pouquinho mais de conteúdo. Se a gente analisou então o plano da existência, agora nós podemos conversar e falar sobre o plano da validade, né? Porque... Oi, pois não? Claro. Com relação à citação, como que fica o 285A do CPC 73? Se inexiste, mas tem... Ok. Excelente pergunta. Qual é o seu nome, desculpa? Nicole. A pergunta da Nicole é a seguinte. Se o professor Nelson Neri considera a citação como pressuposto processual de existência do processo, como é que a gente vai analisar, como que a gente pode interpretar a existência do processo nos casos do 285A, que é do CPC de 73, né, que fala da improcedência liminar do pedido, né? Não sei se todos se recordam, o CPC de 73 dizia assim que nas varas judiciais em que o juiz já houver proferido sentença em caso meramente de direito idêntico ao qual está sendo proposto agora, o juiz podia julgar liminarmente improcedente o pedido. O juiz já vai direto no mérito sem mandar citar o réu, certo? Então, esse é o 285A. Eu não me recordo agora o código, o artigo que está no CPC de 2015. E aí eu até me lembro... Tem outro artigo também. Tem outro artigo. Eu me lembro do Paul, quando eu vou falar sobre isso. O Paul, ele fala assim, que a mãe dele sempre foi uma referência para ele, sempre ensinou coisas certas para ele. Mas tem uma coisa que ela falou para ele que era mentira, né? Que ela sempre falou para ele que, filho, estuda, porque o estudo é algo que nunca ninguém vai poder tirar de você. E ele falou assim, Marcos, o povo vai dar aula para vocês aqui também, vai falar um pouquinho para vocês. Ele falou, Marcos, minha mãe estava enganada. O legislador veio e mudou o CPC e tirou tudo aquilo que eu sabia. E aí a gente vai falando 285A, 282, 267, 269, né? 526 do agravo, e a gente vai se apegando, né, nesses artigos. E a gente fala, meu Deus,
não mata esse legislador. Ele acabou com 267, escrevendo a petição lá, no final da contestação, eu não precisava nem consultar o código, 269. E agora eu ia fazer o agravo lá, eu já comunicava em 3 dias com base no 1526, quebrei o código para procurar. Né? Bom, para quem não teve acesso, tem um site do professor Medina, é www.professormedina.com. Não tem BR, tá? Ele tem 2 sites. Esse site .com é o site em que ele disponibiliza gratuitamente, um ato de generosidade enorme, de grandeza enorme, ele disponibiliza gratuitamente o CPC comparado. E ele não se dá por satisfeito, porque ele compara de 73 para de 2015, compara de 2015 para de 73. E não satisfeito, ele ainda faz isso na horizontal e na vertical. Tá? Retrato e paisagem, certo? Tiago Breni, muito me alegra sua presença, pois não? Bem, eu também. Eu acho que é o 332. 332, lê pra gente, Tiago, faz favor. Cadê esse artigo? Nas causas que dispensarem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente procedente pedido que contrariar. Inciso 1. É isso mesmo. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente o procedente pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da decadência ou de prescrição. Parágrafo 2º. Não interposta pela ação, o réu será intimado no trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241, parágrafo 3º, 241, e o parágrafo 3º. Interposta pela ação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Ok, legal, Thiago. Ela sempre contestável. Obrigado pela colaboração. Olha só, isso mostra a evolução do CPC, né? Então eu já entro na resposta, tá, Nicole? Só, a gente já chega lá. O CPC antes ele permitia que o juiz se baseasse em decisões próprias para julgar liminarmente improcedente o pedido do autor. Me parece que agora tem um dedo do professor Marinoni ainda. Teoria dos precedentes obrigatórios. Tenta forçar o juiz a obedecer aos precedentes dos tribunais superiores, inclusive do Tribunal de Justiça, no que concerne a direito local. Para que haja uma segurança, uma estabilidade da jurisprudência, para que a parte ela tenha uma segurança em relação àquilo que está se decidindo. Mas enfim. Então, agora, para o juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, o paradigma não é mais a decisão anterior dele, como acontecia no CPC de 73. Agora, o paradigma é sempre recursos recurso representativo de controvérsia, súmula vinculante, Tribunal de Justiça em direito local, etc. Né? Então, e aí como que fica essa situação de improcedência liminar e pressuposto processual de existência? Me parece que a resposta não está nem no professor Nelson Neri, nem no professor Barbosa Moreira. Por quê? O professor Nelson Neri fala, é sempre pressuposto processual de existência. O professor Barbosa Moreira fala, não é pressuposto processual de existência a citação. É grave isso na tese do professor Barbosa Moreira. Por quê? Ele entende que se o processo terminar, houver uma condenação do réu sem que ele tenha sido citado, é um problema de querela nulitatis insanáveis. Mas, na execução, no primeiro momento em que o executado puder se defender, no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, não sei se todos sabem, não precisa mais da garantia do juízo, tá? Na impugnação ao cumprimento de sentença agora, a defesa do executado no cumprimento de sentença
o prazo para a defesa se inicia automaticamente após o fim dos 15 dias para pagamento voluntário, certo? Então, nesse prazo de 15 dias, se o executado não arguir a inexistência ou a invalidade da citação, preclui para ele essa possibilidade de defesa. Preclui para ele essa possibilidade de defesa. Então, o professor Barbosa Moreira não é pressuposto processual de existência. Mas é estranho porque, se não é pressuposto processual de existência, por que pode ser arguível a qualquer momento? Né? Por que é querela nulidades insanáveis? Então é pressuposto processual de existência. Sim. Só que, e aí o professor Nelson Nery vai ser sempre, não, tem exceção do 285. Por quê? Por que a gente tem que considerar essa exceção? Só para não furar a tese? Não. A gente tem que considerar a exceção, doutora Nicole, por quê? Temos que considerar essa exceção por conta do pax de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Vejam só, existe prejuízo a um dos princípios mais importantes que derivam do devido processo legal, segundo o professor Marinoni, né? O professor Marinoni diz assim, o devido processo legal é o princípio mãe do processo civil. Desde 1215, quando constou lá na Magna Carta, na Carta Magna, que ninguém será privado dos seus bens ou de sua propriedade sem o devido julgamento pelos seus pares, desde aquele momento já se encontra o devido processo legal, como direito fundamental de primeira dimensão, antes até da declaração da Revolução Francesa de 1789, que trouxe propriedade, legalidade, etc. Liberdade, né? Então, o que deriva disso? Contraditório. Contraditório. Que a gente encontra espalhado pelo CPC de 2015. Nos primeiros artigos lá, no artigo 7º, já vem aí de cara. O juiz deve zelar pela paridade de armas das partes sempre, sempre, sempre. Né? Então, se a gente analisar o 285A e agora 332, né, professor Tiago Bene, né? Isso. De acordo com o 332, se a gente analisar esses dois artigos, eles estão fazendo o quê? Eles estão buscando a efetividade do processo sem que haja violação do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Por que efetividade do processo? O processo para entregar o direito à parte o mais rápido possível e de forma mais segura. Mas o processo não foi feito para tutelar o autor. O processo foi feito para tutelar o direito. Né? Direito. Seja do autor ou do réu. Jurisdicionado, tanto o autor quanto o réu. Então, o que acontece? Se a pretensão do autor é nitidamente teratológica, viola a súmula vinculante do STF, o autor não demonstra nenhuma razão para distinguish, já ouviram falar de distinguish na teoria dos precedentes? O distinguish, ele vem do quê? Da diferença na ratio decidendi. Né? Temos que marcar uma aula de precedentes aqui, né? Isso é importantíssimo. Então, distinguish. O autor ele tem que demonstrar que aquela demanda dele, ela é diferente da ratio decidendi que está contida no precedente da STF. E por isso a demanda dele deve prosseguir. Ou, se não, o autor deve demonstrar que a ratio decidendi é igual. A ratio decidendi é igual. Mas essa ratio decidendi adotada nesse precedente do Supremo, ela tem que ser revista. Porque os valores sociais mudaram. E a tutela do direito, ela deve resguardar os valores da sociedade. Então é caso de overrun. Ele tem que demonstrar uma dessas duas situações. Se ele não demonstrar nenhuma dessas situações, a ratio decidendi é a mesma, o precedente, né, stare decisis. Mantenha a decisão como está. Né? Não mexa naquilo que está quieto. É isso que mantém a common law. Certo? Então, se é o stare decisis, mantém a decisão como está, o que o judiciário vai fazer? Precisa movimentar a máquina judiciária toda para zelar ao final, sem a necessidade de produzir prova, que o resultado vai ser em procedência? Me parece que não. Então, o judiciário já dá efetividade ao processo e já diz, olha, autor, infelizmente, a sua pretensão, ela não tem condições de prosperar. Né? Ah, mas o processo não existe? Ele não, assim, ele existe. Por quê que ele existe sem a citação do réu? Ele existe sem a citação do réu, porque não viola o contraditório, não viola, não há prejuízo para o réu. O réu saiu vitorioso. Tanto é que o código manda intimar o réu para que ele saiba da coisa julgada material que existe em favor dele de um processo que ele nem participou. Nunca mais o autor vai poder ajuizar uma demanda contra eles
com base nessa coisa julgada material. Então, me parece que é uma exceção, mas não é uma exceção fundada, é uma exceção isolada para que a teoria não fure. Não. É uma exceção com fundamento em preceitos constitucionais que dão suporte efetivo a essa decisão judicial. Né? Mas a citação, evidentemente, do meu ponto de vista, continua sendo pressuposto processual de existência. Pois não, Thiago? Ainda em relação a essa excelente pergunta, me ocorreu o seguinte: mesmo pela ótica do Código de 73, se o juiz no despacho inicial reconhecesse a decadência, ou decretasse a decadência, daria quase a mesma situação, né? Porque já no primeiro despacho dele de ofício, conhecendo a decadência, sim, ele poderia afinar o processo com resolução do mérito. Sim, assim, exatamente. Seriam compatíveis, né? O resultado seria quase igual. Exatamente. Só lembrando que agora o nono do CPC não permite mais isso, né? Sim, assim. O nono do CPC ele faz com que o juiz intime o autor para que ele se manifeste sobre a prescrição e decadência. Ah, isso daí é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é bom, isso é bom. Por quê? Perder, não é perder, é otimizar o processo. Os senhores imaginem o oposto, né? Assim, vamos falar agora no começo e depois o oposto. Imaginem no começo do processo, o juiz vem e fala, ó, está prescrito. O ato ilícito aconteceu em 2000, a ação foi ajuizada agora em 2016, está prescrito. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição. 487. Eu não lembro o inciso aí, tá vendo? O legislador tira, quem sabe. Então, 487, ponto. Né? Beleza. Mas assim, e se o autor vai ter que apelar daí? E ele vai dizer assim, não, excelência, pelo amor de Deus, o autor é menor, absolutamente incapaz, a prescrição não corre contra ele. Aí o juiz fala, vixe, ainda bem que está no começo, eu posso me retratar, essa apelação tem efeito regressivo, devolve para mim a jurisdição, para que eu possa me retratar e corrigir a decisão. Ok, mas e se for lá na sentença? Depois da instrução do feito? Aí o juiz reconhece a prescrição e daí? Tem efeito regressivo a apelação? Vai poder retratar? Não. Vai ter que esperar subir o tribunal e aí vai ter que esperar o tribunal reconhecer o erro de procedimento. E aí, talvez o tribunal aplique a teoria da causa madura. Mas e a agonia que o advogado fica? Ele fala, vai decidir isso viola, assim, a lógica do processo. Isso é horroroso, porque a competência funcional normal é o advogado ter uma decisão de primeiro grau, para ele saber exatamente qual foi a baliza em primeiro grau, e depois vai para lá. Nesse caso, a causa, o mérito da causa está sendo apreciado diretamente onde? No tribunal. Não vai ter duplo grau para revisão da matéria de fato. Vocês percebem que não vai ter duplo grau para revisão da matéria de fato? A matéria de fato vai ser analisada direto no TJ. Não vai ter duplo grau de jurisdição. Porque o que pressupõe duplo grau de jurisdição? A possibilidade de revisão da matéria de fato. É o que acontece nas ações penais contra juízes e promotores. Né? O pessoal fala assim, a prerrogativa é ótimo nada. Você suprime um grau de jurisdição. O promotor e o juiz que são processados diretamente no TJ, de lá é recurso especial e recurso extraordinário. Se o TJ errar, se o relator errar na fundamentação da matéria fática e os outros voltarem com ele, danou-se. Né? Então, assim, foro por prerrogativa tem essas duas coisas. Mas, enfim, me parece que seria essa a questão. É bom. Evitar decisão surpresa é bom. Desculpa, eu me alonguei aqui, porque na minha matéria vocês já devem ter debatido bastante isso daí. Então, está respondido, doutora Nicole? Acho que em termos do que a gente imagina ser, é isso daí. Tempo tranquilo, tempo para responder mais perguntas. Quando a gente fala de pressuposto processual, então a gente tratou do plano da existência. No plano da existência nós temos Nelson Mendes Júnior, jurisdição, petição inicial, capacidade postulatória e citação. E nós temos Barbosa Moreira, jurisdição, petição inicial e capacidade de ser parte. Capacidade postulatória e citação nunca foram pressupostos processuais de existência do professor Barbosa Moreira. Então, esse é o plano da existência. Mas a gente pode analisar também o plano da validade. Aí a gente analisa o plano da validade. No plano da validade, nós vamos analisar nulidades, né, absolutas e relativas.
Aqui que a gente vai analisar. E é mais ou menos como lá no direito civil, né? Quais são os elementos necessários, até lá no direito civil a gente fala em elementos, né? O professor Araquém de Assis fala em elementos de existência, elementos processuais de existência, ele não fala em pressupostos. O professor Araquém de Assis, é difícil ter acesso, porque o livro dele custa R$500, né, gente? É difícil ter acesso àquele livro. Ele é um livro ótimo, ele diz assim que o nome correto não é pressupostos processuais de existência. Quando a gente está falando do plano de existência, a gente está falando em elementos de constituição. Então, a gente diz elementos, né? Então, ele fala em elementos. O pressuposto é validade, é no plano das invalidades, unidades absolutas e relativas. Pois bem, lá no direito civil a gente fala em elementos do negócio jurídico, né? Agente, vontade, objeto e forma. Esses são os elementos de constituição do negócio jurídico. Sem um agente não há negócio jurídico. Sem vontade não há negócio jurídico, né? Sem forma não há negócio jurídico e sem objeto não há negócio jurídico. Isso é o plano da existência. Por isso que a gente fala em escada pontiana. São os planos de análise que Ponce de Miranda criou para analisar o negócio jurídico. Existência, validade e eficácia. E aí o professor Ponce de Miranda trazia lá no direito civil, né? Agente é o substantivo, é a existência. Capaz é a qualidade, é o plano da validade. Então, né, elemento de validade, requisito de validade do negócio jurídico, agente capaz. Objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa em lei, né? Manifestação da vontade livre, consciente e hoje de boa fé objetiva. Essa mesma análise que a gente faz lá no direito civil, a gente traz para o processo. E aí a gente faz isso com a jurisdição. Para que o processo se constitua, nós precisamos de jurisdição, né? Diz lá o 485 agora, né? Pressupostos processuais de constituição, existência e desenvolvimento válido e regular do processo, validade. Se a jurisdição é pressuposto processual de existência, ou elemento processual de existência, de acordo com o professor Araquém de Assis, o que vai ser de validade? Qual a qualidade que essa jurisdição vai ter que ter? Jurisdição, que a gente diz, juiz competente e imparcial. O princípio do juiz natural está aí nesse pressuposto processual de validade? Evidentemente, juiz natural. O juiz natural tem dois desdobramentos, competência e imparcialidade. O juiz natural é aquele competente e imparcial. Se ele não for competente e imparcial, nós temos uma nulidade, uma invalidade, que ao final do processo, se não observada, ela pode se convalidar pela coisa julgada material e pode se convalidar em definitivo pela coisa soberanamente julgada, né? Então, jurisdição, juiz competente e imparcial. E aí, aqui o terror de todo examinando na OAB. Petição inicial. Petição inicial apta. É o oposto da inépcia. Inépcia é o quê? É aquela petição inicial inválida. É aquela petição inicial invada de vício. Vício o quê? De validade, não de existência. Ela existe, está lá, mas tem um monte de defeito, né? Essa é inépcia. Então, para que o processo seja válido, a gente precisa que a petição inicial não seja inépita. Nós precisamos que a petição inicial seja válida. Petição inicial válida. Essa é a análise do plano de validade. Em relação à citação, a citação por si só ela tem que ser válida, até por isso para existir, né? E em relação à capacidade postulatória caiu, não é mais pressuposto processual de existência, e a capacidade de ser parte. Qual que é a qualidade da capacidade de ser parte? Qual que é a qualidade da capacidade de ser parte para que o processo não só exista como seja válido? Não só exista como seja válido. É necessário que essa parte tenha também capacidade processual. Que ela tenha capacidade processual. Qual que é a diferença? É muito tranquilo. Capacidade de ser parte é a possibilidade de estar em juízo. É a possibilidade de ser parte. Nós dizemos, o Nascitur, o PD, qualquer um de nós, né? Todos nós, a
Câmara de Vereadores de Londrina pode ser parte, embora não tenha personalidade jurídica, tudo isso daí. Agora, a capacidade processual está ligada lá mais ou menos no direito civil com a capacidade de fato de exercício. Lembram lá no direito civil, parte geral, capacidade de fato de exercício é a capacidade de exercer por si só os atos da vida civil, né? A capacidade de exercício. Então a capacidade processual é o quê? É a capacidade de estar sozinho no processo. O menor absolutamente incapaz, ele tem capacidade de ser parte, autor de uma ação de alimentos? Sim. Mas ele tem a capacidade processual para ingressar sozinho, um menino de 2 aninhos? Não. Ele precisa do suprimento dessa capacidade processual. E como é que a gente regulariza a capacidade processual dele? Pela representação do responsável legal, ou da mãe, ou do pai. Então, a capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência. Mas aí nós temos a capacidade processual. Mas a capacidade processual, ela tem idêntico espelho na capacidade de fato de exercício do direito civil? Não. Porque a capacidade processual, ela importa em um outro desdobramento processual, que se chama legitimatio ad processo, ou legitimação processual, não da substituição processual, não da legitimidade extraordinária. Mas, por exemplo, pensem numa ação petitória, numa espécie de ação petitória. É a ação em que se busca a propriedade de um bem, ou a posse, fundada na propriedade. Nós temos as possessórias, reintegração, manutenção e interdição, interdito proibitório, e nós temos as petitórias, reivindicatória e emissão de posse, quando a gente não teve posse anterior, né, da emissão de posse. Pois bem, o autor casado, comunhão parcial, por exemplo, pode ele entrar com uma ação reivindicatória de um imóvel sem a presença da esposa ou sem que ela tenha autorizado isso? Ele tem capacidade processual para demandar sozinho numa ação real imobiliária? Ou as ações reais imobiliárias devem ser propostas por ambos os cônjuges ou com autorização daquele que não está em juízo? Ambos os cônjuges, litisconsórcio necessário por força de lei. Certo? Então, nesse caso, vejam só, o autor, ele tem capacidade de ser parte, ele tem capacidade de exercício, de estar no processo sem a representação da mãe dele, mas ele não tem a legitimatio ad processo. Ele não tem legitimidade para demandar sozinho, ele precisa da esposa. E vice-versa. Esse é o plano da validade. Então, quando o juiz lá no saneador, ele escreve assim, vistos, etc., ponto. Presentes os pressupostos processuais e concorrem as condições da ação, ponto. É porque ele viu tudo isso. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar verdadeiramente que ele tenha visto tudo isso. E aí, por que é importante para a gente analisar tudo isso? Porque no dia a dia, naquelas ações mais cotidianas, é impossível ver isso. Mas naquela ação da sua vida, naquelas ações mais importantes que os senhores têm nos seus escritórios, tem que analisar tudo isso daí. E o conhecimento dessa matéria é base essencial para corrigir despacho saneador de juiz. Tá? Eu sei que vocês já tiveram aqui uma conversa com o Dr. Aurênio, né? Um dos melhores juízes que a gente tem. Mas veja só, quando a gente não sabe a baliza do que tem que ser feito, a gente não sabe fiscalizar. Então hoje, o 357 do CPC, que trata do saneador, ele traz assim, no saneador, qual que é a primeira obrigação do juiz, do ponto de vista de um advogado? Que ele relate o processo. Que ele relate, eu não quero que ele escreva vistos, etc. Eu quero que ele relate qual que é a minha causa de pedir, qual foi o meu pedido, para que ele não se esqueça de nenhum dos meus pedidos, para que não seja uma sentença infrapetita ou citrapetita também, para que ele lembre de tudo que eu pedi depois quando ele for sentenciar, para que ele relate quais foram as matérias arguidas na defesa da contestação, para que ele saiba exatamente o que se tornou controvertido. Por quê? É daí, desse relatório, que vai sair a lógica, né, do primeiro ponto do saneador, que é o quê? Fixação dos pontos controvertidos. E aí que ele vai delimitar a produção de prova. E em seguida ele vai delimitar a produção de prova em cima daquilo que ele fixou como pontos controvertidos.
E logo em seguida, ele vai analisar o quê, né? Ele vai, antes até dos pontos controvertidos, ele tem que analisar preliminares, pressupostos processuais e condições da ação. Então, quando ele diz assim, concorrem os pressupostos processuais, será que concorrem mesmo? Ou será que, como ninguém alegou nada, concorrem? Né? Às vezes não concorrem. Em matéria de ordem pública, ele deve analisar de ofício. E é isso que a gente tem que estar pronto para fiscalizar. Pressupostos processuais, não só de existência, como de validade. Tudo isso daí. Né? E aí depois o juiz ainda vem, vai delimitar a matéria de direito. Ele vai dizer, ó, vou julgar de acordo com a responsabilidade objetiva. Vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Vou analisar a excludente de responsabilidade, excludente do dever de indenizar, constituída na culpa exclusiva da vítima. Vou analisar a excludente do dever de indenizar, consistente no fato de terceiro. Ele vai expor lá os fundamentos de direito. Ou, se ele enxerga a prescrição e as partes nada falaram sobre isso, ele diz, vou analisar a eventual prescrição. Né? E aí vem depois. As partes têm a possibilidade de apresentar um saneamento feito em autocomposição, porque ele homologue. E as partes têm um prazo de 5 dias, publicado o saneador, para que elas apontem erros e omissões que houve no saneamento feito. O juiz também, no saneador, está obrigado pelo 357 a fazer a carga dinâmica do ônus da prova. E aí temos o chefe do ônus da prova aqui. O cara da teoria da prova. Então, é de suma importância isso para todo o processo. Né? O que eu queria trazer para os senhores era exatamente essa noção de que teoria geral do processo, né, a matéria que eu mais gosto de lecionar, teoria geral do processo, a matéria mais interessante que tem. E o problema é que o aluno é obrigado a enfrentar isso no segundo período da graduação. Aí é complicado para que ele tenha condições e maturidade de compreender a compreensão a importância da matéria e para que ele também tenha o conhecimento básico para internalizar todo esse conhecimento. Mas então por isso que eu acredito que durante o curso nós temos que ir resgatando a todo momento, porque o aluno ele só quer saber de técnica, ele quer processo de conhecimento. Eu quero saber como é que o processo começa, como é que ele termina, o que tem que fazer aqui e ali, os prazos, mas isso aí é de menos. É de menos, porque se chegar lá, transitar e julgar, na hora que você for executar, o advogado executado vir falar assim, ó, não tem autor, essa sentença não existe para ele, pronto, você perdeu o processo. Tudo em vão, absolutamente em vão. Né? Então, era essa matéria que eu queria trazer para a gente conversar. Alguém tem alguma pergunta para a gente debater? Acho que tem tempo ainda, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então era isso, gente. Eu agradeço muito, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Né? E foi bem enriquecedora o nosso debate aqui, a nossa exposição, acredito. Obrigado, viu?